A mulher, por ser mais sensível que o homem, ela já é mais honesta, de um modo geral. Eu ajudei a fazer a Lei Rouanet, com o próprio ministro Rouanet. Eu sabia, hoje a Lei Rouanet é corrompida porque existe um inimigo do artista no meio dessa história toda, que é o produtor. Geralmente, o que faz o produtor? Nada. O brasileiro não sabe cantar nada. Parabéns a você e mal. Quando eu inaugurei o meu teatro, foi um menininho da revista mais importante do Brasil. O garoto tinha 23 anos. Pichou o teatro, não a mim. Pichou o teatro. Mas um garoto de 23 anos, por mais que ele saiba, pode ter o pai artista, a mãe, a avó, bisavô, não é ele. Ele sabe muito pouco. O crítico não sabe nada, senão não ia ser crítico. Recebemos hoje no cartão de visita o cantor, compositor de formação erudita, dono de teatro, humorista e colecionador de carros, Juca Chaves. Nascido no Rio de Janeiro, Juca é um artista completo. Ao longo da carreira, montou um circo, compôs músicas, fez teatro, entre tantas outras coisas. Mas após a presidente Dilma sancionar a Lei da Informação e instalar a Comissão da Verdade, queremos saber do grande Juca Chaves, este homem que sempre satirizou os governantes, o que ele acha do atual cenário político, econômico e cultural brasileiro. Muito bem-vindo ao cartão de visita, Juca. Agora eu quero saber se você acredita que a Lei da Informação, esse instrumento que promete a todo cidadão ter acesso aos dados armazenados nos órgãos públicos, vai funcionar. Será que vai, Juca? O que é a verdade, né? Vou dar uma de Gilberto Gil, que uma vez falei, como você está indo? Ele falou, nem bem nem mal. O que é o mal? É antítese do bem. O que é o bem? É antítese do mal. Mas não, eu vou dizer, a verdade é uma mentira que todo mundo acredita. Você pode falar e dizer, esta é a verdade, como você vê em muitos programas de televisão. Eu passei por várias ditaduras, inclusive a minha sexual. No meu tempo, quando eu comecei a fazer sátira política com 16 anos, que eu fiz presidente em Bossa Nova, foi a primeira sátira que estourou antes da Bossa Nova, eu tive, numa das modinhas, numa das sátiras, eu tive um problema muito sério, porque houve uma censura moral, antes ainda da política. Mas foi a censura inicial. E quem governava o Brasil era a igreja. E era muito forte a censura. Quando veio a ditadura militar, porque era uma ditadura anterior, uma ditadura de morais e éticas muito antigas, que não funcionam numa vida moderna e mais culta. Mas quando entrou a chamada ditadura, tenho, pois, duas cabeças, todas duas, sem censura, a de cima democrática, a de baixo a ditadura, mais ou menos dura. E eu fui encontrando uma ditadura diferente, porque eu já tinha saído do Brasil. Eu fiquei sabendo pela maçonaria que haveria uma revolução, coisa que ninguém sabia. Muito poucas pessoas sabiam. Manuel da Nóbrega, quem formou meu pai, que como maçom me advertiu para eu cair fora do Brasil. Mas eu sabia que eu estava na lista por causa de uma música chamada Brasil Já Vai à Guerra, comprou um porta-aviões, um Viva para a Inglaterra, de 82 bilhões, mais que ladrões, parará, pum, pum, parará. O quanto você ilustra tudo isso, né? Tá. E agora, você acredita no futuro do Brasil? Acredito. É? Porque pela primeira vez nós temos uma mulher na presidência. A mulher, por ser mais sensível que o homem, ela já é mais honesta, de um modo geral. A mulher, ela tem, quando é forte a dinâmica, que é o caso da Dilma, que já passou por muitas coisas, boas e más, ela conhece, ela é poderosa. Ela pode ter o papel que já teve a Indira Gandhi, a Golda Meir, a Margaret Thatcher, que não abriu as pernas para país nenhum da América Latina, nem para o Peru entrar. Você vê que cortou o Peru, a Colômbia, a Venezuela e o Brasil. O Brasil é melhor hoje ou há 30 anos atrás? Era melhor há 30 anos atrás, mas será melhor agora. Porque nós estamos passando por uma fase de transição, uma fase de populismo,
uma fase que o Lula soube fazer muito bem isso, deu carro para todo mundo, mas eu insisto que a Bolsa Família, que se de um lado foi bom para as verdadeiras famílias que precisavam, foi muito mal para aquelas que se aproveitaram e hoje usam até das prerrogativas de poderem ficar mais ricos, porque pega a filha de 13, 14 anos e manda engravidar para poder receber o dinheiro. Para o prisioneiro, que é sempre uma... Todo prisioneiro é porque cometeu um crime. Toda pessoa que comete um crime em qualquer país civilizado do mundo, ele é fora das leis da civilização. Ele está fora do mundo. Então, ele não tem direito ao voto. Aí, para que todos votassem dentro da cadeia. E com isso formam-se complôs e vai aumentando cada vez mais o número de votos de pessoas analfabetas. Não é feio ser analfabeto. É triste. Ilimitado. Ilimitado. Porque hoje nós sabemos que a nossa educação é zero. A Dilma sabe disso. A nossa educação hoje está no pior nível das Américas. Então, eu vou te dar um dado. Eu estive em Brasília há pouco tempo atrás, no final do ano passado, fiz 3 meses no Novo Teatro. Você está fazendo todo o Brasil? Todo o Brasil. Porque eu estou completando 55 anos de carreira. Jubileu de ouro. De comemorar, né, Juca? Comemorar porque eu só trabalho para atender a inúmeros pedidos de credores. Então, quando eles telefonam, quando o banco já telefona para mim à noite, de madrugada, senhor Jurandir, é porque o negócio está feio. Mas aí, ô doutor Alzheimer, onde é que eu estou mesmo? Ah, já sei, já estou no banco. Eu estou precisando viajar muito. Eu estou viajando, eu adoro. Fiz essa temporada de 3 meses, houve um empresário muito grande, poderoso, mineiro, e ele comprou todo o grupo Meliá de hotéis, pagou cash 1 bilhão. Mas o que ele fez como grande empresário, o que os outros não fazem? Construiu 3 teatros de cara. Eu inaugurei os 3 lá, tem meu nome. Eu fiquei contente, porque ter teatro hoje não é o pensamento de um empresário que faz apartamentos que você vê, 8 suítes, 16 coisas, todo verde, vista para o verde, tá, okay? 80 metros. Ou a garagem. Quer dizer, é tudo valorizado lá fora, né? Dentro ou a garagem é dentro do banheiro, ou o banheiro é dentro da garagem, porque alguma coisa está errada. Me fala uma coisa, eu quero te perguntar se é verdade que você passou por dificuldades com a Lei Rouanet para montar o espetáculo comemorativo dos seus 50 anos de carreira. Até aproveitando o que você está falando, né? Mas não é a lei. A cultura no Brasil ainda anda mal? Não é a Lei Rouanet. Eu ajudei a fazer a Lei Rouanet, com o próprio ministro Rouanet. Eu sabia, hoje a Lei Rouanet é corrompida porque existe um inimigo do artista no meio dessa história toda, que é o produtor. Geralmente, o que faz o produtor? Nada, deveria ganhar 10%, que a lei diz. Não, ele cobra 40%, 50%. Eu vou em outro lugar e falo assim, quer que eu seja seu produtor? Eu quero 40%. Falei, quer ser meu sócio? Eu te dou 50%. Ah, que legal. Então, vá no banco e deposite 3,5 milhões, que é a metade da minha empresa. É fácil. Pô, mas eu não tenho dinheiro nem para o táxi. Aí, já quer viver por 50%, 40% do artista. Mas, eu estava lá em Brasília. Assisti 2 coisas incríveis, posso dizer a você. Uma, de um assunto muito importante para o Brasil hoje, que a Dilma, inclusive, tomou como ponto para uma grande partida, que é a adoção sem preconceito. Acabar com o preconceito no Brasil, que é o início para uma caminhada de acabar com a miserabilidade que ela fala tanto, que tem que acabar, e ela está no caminho certo. Eu, então, me propus ao governo, você vê, que eu estou trabalhando, não é para o governo, estou trabalhando para o Brasil, porque o governo está de fora nessa coisa. Eu estou trabalhando para adoção sem preconceitos, para explicar o que é adoção, que é uma coisa maravilhosa, que não existe preconceito para isso, não pode existir. E lá houve um almoço em homenagem a uma mulher que hoje é homenageada por ser a primeira menina, na época, adotada, que é a Maristela Kubitschek. Hoje ela está com? Ela deve ter 50 e tantos anos. E ela tem... ela sabe que foi a primeira menina adotada no Brasil. Adotada, como são minhas filhas, porque antigamente falava assim, peguei para criar.
E ao lado, uma coisa democrática, muito bonita que me tocou. Julgava-se naquele momento no plenário se o casamento gay é possível ou não no Brasil. Parece que 8 estados foram a favor até agora. Até eu fiz uma música quando me perguntaram. Sou a favor de casamento gay entre políticos, naturalmente, não importa o que façam, sexualmente para a nação, a grande solução, eles não se reproduzirão. Menos tiriricas no mundo e o mundo vai melhorar. O Brasil tem chance de se tornar um grande país com educação. Porque não adianta a Copa do Mundo, não adianta, aquilo que eu falo, você hoje ter a possibilidade, a Bolsa Família, mas uma família sem educação. Teve que ter Bolsa Educação obrigatória, porque a educação é tudo, porque leva a você ser vacinado, cuidar dos filhos, ver da ensinamento, a criança tem que aprender a dar sozinha na rua não pode acontecer nada errado, porque tem que ter uma educação para isso. Então, eu acho que a educação é primordial para um país. O Brasil ainda não descobriu essa tecla. E agora, Juca, você tem 2 filhas adotivas. E uma vez você afirmou que elas já sofreram um grande preconceito. Por quê? Conta pra gente. Não, eu disse a elas, vocês terão um grande preconceito no Brasil, ainda. Porque o brasileiro é preconceituoso. Assim como grande parte do mundo e grande parte do mundo branco. O branco conseguiu até dizer que quem cria preconceito é o negro nos Estados Unidos. É uma piada. O branco é muito preconceituoso contra o índio, que é o verdadeiro dono. Sou a favor do índio. Respeite o índio, o verdadeiro dono de nossas terras, árvores e flores, dos animais, os sempre protetores. Coitados do jeito são tratados, parece até que eles são os invasores. E, na verdade, o índio não é o invasor, ele é o dono da terra. Agora tiveram que devolver umas terras que lhes foram roubadas. Ele tem todo o direito, o índio é o dono do Brasil. Eles estiveram aqui primeiro que português, que só veio estragar o Brasil, do que os descobridores, que no mundo inteiro todo descobridor era ganancioso. Ele não vinha descobrir, ele vinha explorar, roubar. Mas elas terão no futuro preconceitos por serem mulheres e serem negras. E a presidente Dilma? A presidente Dilma, ela não tem, ela é contra preconceitos. Isso a gente sente claramente no que ela fala, no que ela diz. Mas ela sofre preconceito? Também. Claro que sofre. Muita gente fala, mas é mulher. Como se a mulher não fosse melhor que o homem em 80% das profissões. Se você analisar bem todas as profissões, quem sustenta o Brasil, nesse marido que todo mundo fala, que bom é o brasileiro, bom nada, bate na mulher, estupra, e aí vamos nós. Eu vejo o Brasil ainda na expectativa, porque agora realmente alguma coisa mudou. Se for mal, é porque não era para ir bem mesmo. Tem uma frase sua que é o nosso mural da semana. O Brasil, por incrível que pareça, não é um país musical. Bom, você é formado em música erudita, fez composição, regência, enfim. Um país que produziu nomes como João Gilberto, Chico Buarque, Elis Regina, tem Juca Chaves, entre tantos outros. Não é um país musical, Juca? Por quê? Porque quando o país é musical, todo o povo participa. O Brasil não pode ser musical se as emissoras de rádio já há muitos anos só publicam a música dos compositores, desses muitos que você citou, se houver dinheiro das gravadoras. Sem dinheiro, a rádio não toca. Cansei de ir em rádio e falou, traga o violão, porque nós não colocamos disco se não entrar no nosso roteiro. E todo mundo sabe que o disco é pago. Senão não tocam, não tem interesse, porque é um comércio. Então não pode haver um coisa. Antigamente tocava-se a música porque o povo gostava. Telefone pedindo bis, era o programa famoso da Record, da Bandeirantes. Eu comecei com a Rádio Bandeirantes ainda. Era mais rádio que televisão. O primeiro programa que eu fiz foi na TV Tupi. Tupi or not Tupi, né? Grande Tupi. Depois a Record, foi a grande televisão. Eu sugeri até, já para todos os diretores que eu conheço da Record, que minha emissora simpática para todos, tira
essa programação e faz uma programação artística de grandes shows. O Brasil precisa ver shows de bom humor e de música, como eram os programas do Flávio Cavalcante, programas antigos da TV Tupi, que tinha programas com grande orquestra sinfônica, que eram apresentados com gala. Então, era um país musical. Nós trouxemos um maestro naquele tempo, que era o francês, o Georges Henry, que tinha aquela grande orquestra que 90% tocava na Sinfônica Brasileira, e era uma grande... Eu, quando comecei, a minha primeira gravação foi com Simonetti, lá nos estúdios da Bandeirantes, 78 músicos que me acompanhavam. Você não podia errar. Você gravava, era um só, como é que chama? Faixa? Uma faixa só, para o cantor e uma para a orquestra. Ninguém errava. Hoje vai o chamado cantor, que erra, depois de ficar 4 semanas nos Estados Unidos. Eu fui o primeiro a gravar nos Estados Unidos, o Santa Monica Sound. O brasileiro não tinha ido nem o Roberto Carlos. Eu abri um caminho, porque realmente estava fraca aqui. Mas aí descobrimos que lá era muito mais barato e mais rápido gravar. Em que ano foi isso? Foi 69. Depois eu fui com a Yara de novo, quando gravei Yara lá, oh Yara Lando, Yara Lando, Yara lá, para Yara, vou cantando, Yara lá, 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 lá. Porque eu peguei 6 cantoras, só que a cantora lê música lá. Quase todas negras, maravilhosas, com vozes que só o negro tem. E eu queria ser malandro, que eu sou brasileiro, sabe? A gente sempre acha que dá um baile no mundo. E eu fiz assim, dobra. Quer dizer, grava só 6 e põe para fazer vozes de 12. Uma lá percebeu, chegou para mim e falou, o senhor vai pagar o dobro. Era Uau. $100 cada moça, vai pagar 200. Eu falei, claro, nem pensei diferente. Mas você vê que o brasileiro sempre quer achar que dá o jeitinho. Por isso que 6.500 brasileiros de Governador Valadares já rodaram o mundo e são expulsos de todos os países. Porque não fica. Nós não ficamos com a nossa filosofia. Essa história de jeitinho lá fora não dá certo, não. Funciona, que eu acho que tem que ver uma lei para acabar com jeitinho. É difícil, mas quando o brasileiro acabar com jeitinho, vamos começar com a moralidade. Mas não vai ser tão cedo. Se o exemplo vem lá de cima e não de baixo, o exemplo de cima é o pior possível. Pode acreditar, rico não vai preso. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Quero que você preste atenção para responder. Você tem mais de 100 músicas censuradas e várias proibidas. Eram, né? Será que você mudaria alguma coisa na sua carreira? Tem Não. algo que você se arrepende de ter feito? Não, eu não quero que você responda agora, eu quero que você responda daqui a pouquinho. Vale lembrar que o cartão de visita tem apoio da Dentifix, Formato Móveis, Estúdio W e Gianópolis. Bom, se você tiver algum entrevistado para sugerir para o nosso programa, você pode mandar um e-mail para cartãodevisita@r7.com. Cartão de visita volta já já. Fica aí. Bom, Juca, eu, antes do intervalo, deixei uma perguntinha para você. Será que você mudaria alguma coisa na sua carreira? Tem algo que você se arrepende? Você fez ao longo de tantos anos, né? 50 anos de carreira? Na parte artística, não. Acho que eu agi certinho. Eu sempre fui muito certinho, apesar do que todo mundo... Que eu andava com calças de flor, camisa de flor, isso numa época que a própria Bossa Nova, que veio 2 anos depois, queria fazer coisa moderna, mas andavam de gravatinha. No máximo deixavam um pedacinho aberto aqui. Eles eram muito tímidos. O que você acha desses novos comediantes do Brasil? É uma garotada nova, foi como quando os novos músicos vieram nos festivais. Muita gente boa e muita gente que está tentando ainda. Sabe, eles ouviram dizer, porque o que foi o stand-up comedy? Você vem desde 1938, 1940 nos Estados Unidos, nos bares americanos, servia como fosse um karaokê do humor. O frequentador do bar levantava a mão e falou, senhor, venha contar suas aventuras aqui. E ele contava, trazia um amigo, é humor livre. Sim. Muita gente está confundindo humor livre com o palavrão. O palavrão só é gozado quando ele é construído dentro de uma piada, só deve ser falado 1, 2 vezes. Aí tem Quando você tem o tempo todo falando, é ruim, só vai agradar aquele público que fala gargalhei. O gargalhar não é rir.
é como a mulher que é bem vestida ou ela fica seminua. Quem fica seminua é a justiça. A justiça é uma mulher, sendo mulher se duvida. É cega, semi-vestida, faz tudo o que bem quiser. Muda quarto como a lua, eu me fico a perguntar. De uma mulher quase nua, o que se pode esperar? Isso eu falava sempre para o pessoal ministros da justiça, quando você é enganado pela própria justiça, que eu já fui vítima de um grande golpe entre 3 juízes, 2 advogados e um corregedor. E como é que os políticos te tratam? Bem, principalmente o satirizado. Olha, mesmo? todos vêm me cumprimentar. O Lula veio me cumprimentar, todos anteriores a eles. O único que chegou para mim e falou, foi o Fernando Henrique, que falou, você me poupou. Não, Fernando, de jeito nenhum. Tinha até uma música que terminava dizendo assim, como é que chamava? Era uma sátira que eu terminava muito gozado, porque o Fernando Henrique, a italiana, a ministra italiana, falou que ele era um belo ragazzo, né? E que ele era o Júlio Césare do Brasil. Já temos um Júlio César que pensa ser um Cipião, lembra que ele falou, sou um Cipião modesto? Cleópatra é a Dona Ruth, o Senado é a CUT, o ACM, o Centurião. E Brutus quem será? Disse lá no Curitiba, será tu, ó Requião. Todos os satirizados, que foram todos os presidentes, desde o Juscelino Kubitschek, passando pelo Jango, Jânio, né? Depois entramos, então, Jânio, Jango, depois entramos pelos 5 militares, depois, então, veio a chamada abertura, que eu dizia que era abertura como a saia das mulheres feita nas coxas, que não era para ser daquela maneira, entendeu? Matando o presidente por culpa do povo. Quando o Tancredo ameaçava de morrer, o povo todo foi à rua e ficaram fazendo corrente para frente. E eu até comentei, brasileiro, quando faz corrente para frente, ou o time perde ou mata presidente. E ainda pensa em ser político? Não, depois do que eu ouvi de políticos que pisam na bola na última hora, eu já tentei, mas o meu pensamento não enquadra. Eu iria fazer 3 coisas, se eu pudesse ser um deputado federal, por exemplo. Acabar com a imunidade parlamentar, que é um negócio ridículo que prestigia o bandido. Segundo, música nas escolas porque a música é matemática. É mais importante que álgebra. A música te dá ritmo na vida, te dá um monte de coisa e dá uma boa consciência. O brasileiro não sabe cantar nada. Parabéns a você e mal. É uma mãe que pode cantar para o filho, parabéns para você. Deixa a pessoa mais sensível. Eu sei porque eu tive educação musical. Então, eu sei que é muito importante e na vida da gente... Tem mais que eu quero fazer. A imunidade. Controle de natalidade e planificação familiar. O Brasil está já com 205 milhões. Não vai haver água e comida. Burro o cara que tem 8 filhos, porque ele está prejudicando a pensão dele e dos outros. A pensão já é roubada pelos ladrões de pensão. E ainda ele é roubado por ele mesmo, porque é tanta gente que vai ter que dividir dinheiro com muita gente. O Brasil tem que controlar a população. O Elcimar Coutinho tentou fazer isso, tenta e faz. Ele fez com a Índia e com a China. A China não aumentou a população, porque foram inteligentes nessa última hora, com 1 bilhão e 400 milhões. Mantém 1 bilhão e 400 milhões. Já o Brasil cresce de 100 para 200 milhões, de uma hora para outra. Você cantava há pouco tempo atrás, para frente, 90 milhões de Brasil. Então, você vê que o Brasil cresceu demais em população, mas não em cultura, não em educação, não em música. Cresceu no esporte um pouquinho, que ainda é muito pouco. Agora que está se abrindo, graças ao caras que pensam em esporte como o Nussmann, o Feldman. Então, eram homens que apareceram para prestigiar o esporte. Quando eu falo esporte, não é só futebol. Futebol não é esporte. E as novas gerações?
elas conhecem Juca Chaves? Não, Você acha porque que o as Brasil... televisões não dão Juca Chaves. E o brasileiro não sem lê, memória? ele vê. É um Não, país eu sem faço memória? uma coisa. Não dão. Eu nunca tive um programa só meu nos últimos anos, só o do Silvio Santos. Foi o único que falou, quer fazer, eu fazia. Há quanto tempo Agora você... eu estou com 3 propostas. Há quanto tempo você não está na televisão? Há muito tempo. Quando eu fiz o último programa meu mesmo, eu tive um na Bandeirante, chamava Nós na Cama, o Ei Moral, que era na cama. Eu fui o primeiro a fazer esse negócio. Porque nada, era meia-noite, eu podia falar o que eu queria, mas falava assim em comentários. E agora tem uma proposta, 2, para dizer a verdade, de fazer meus 3 minutos, que acho que com 3 minutos você pode falar o que você quiser por semana. Aquele Jabor, ele é muito inteligente. Ele falou na Globo, falou até muita coisa certa, porque já está sendo cortado. O Jô Soares, estão jogando ele cada vez mais tarde. 1 hora, 1h30 da noite, 2 horas. Fizeram assim com a música erudita. Quando você vê, ele já está 4h30 da manhã, você entendeu? Então, acho que é difícil você estar na televisão. Um dia eu perguntei para um diretor, que é muito simpático, bom, né? Eu falei, o que você acha? Ele falou, Juca, você tem que vulgarizar muito para fazer televisão, porque elas não estão interessadas, elas estão interessadas numa porcaria chamada Ibope. Desde que surgiu o Ibope, é dar valor ao Ibope como os jornais americanos deram para a crítica, que os filmes, o cara é um grande ator, um grande músico, fica a noite inteira claro, para ouvir ou ler o que aconteceu na noite, para ver se foi um sucesso. Isso quem implantou foi o americano, porque eles querem mostrar que o jornal tem poder. Então, com isso, 1000 pessoas que foram ver um espetáculo adoraram, tem que ler a crítica de um idiota que nem música sabe, às vezes, nem teatro. Um dia foi lá, quando eu inaugurei o meu teatro, foi um menininho da revista mais importante do Brasil. O garoto tinha 23 anos. Pichou o teatro, não a mim. Pichou o teatro. Mas um garoto de 23 anos, por mais que ele saiba... Pode ter o pai artista, mãe, avó, bisavô, não é ele. Ele sabe muito pouco. Foi pichar logo a Marília Pêra, picha logo os grandes nomes, mas o que sabe e não será que vai mudar toda a ideia de um povo. Eu sou contra a crítica. O crítico poderia dizer o meu ponto de vista, como fazia o Arthur da Távola. Ele era bom, ele não gostava de mim. Eu estou elogiando um cara que nunca foi meu fã, mas ele dizia, eu acho... Tá certo? Mas não dizer tem que fazer isso. O crítico não sabe nada, senão não ia ser crítico. O papo tá bom, Juca. Adoraria ficar te ouvindo, mas você tem tanta história, né, para contar. E pelo preço, tá ótimo. Eu quero saber o seguinte, para quem você entrega o seu cartão de visita? Para você, uma pessoa que você passa para a televisão toda, e a televisão toda está nesse momento vendo, eu gostaria de voltar à televisão fazendo pouca coisa. Eu sou muito chato com televisão. Eu gostaria de ter o meu programinha novamente, falando com força. Conversei até aqui com o pessoal que tem um certo interesse. Eu gostaria, mas não coisa grande. Eu não sei, não sou ator, sou péssimo ator, não sei guardar texto, tudo que eu falo é de improviso. Então tem que ser um programa de 3 minutos. Mais que 3 minutos, o meu nariz não aguenta. E eu não sou velho, eu sou seminovo. Só porque eu estou com 73. 73. Na Idade Média, Menestrel era o poeta, um músico itinerante. Juca Chaves, o nosso convidado, é de fato um poeta, um músico itinerante. Nascido no Rio de Janeiro, morou em São Paulo e durante um tempo residiu no estado da Bahia. Juca é um exemplo para as novas gerações. Sempre pronto para mais uma piada, uma música ou um bate-papo. O nosso convidado mostra uma certa mágoa ao dizer que não somos um país musical e que as novas gerações não o conhecem. Mas em um país em formação, como dizem ser o caso do Brasil, talvez um dos países e um dos papéis da imprensa seja mostrar também os grandes nomes da nossa cultura. E é para este grande homem, o Juca Chaves, que faz parte de um capítulo importante da história da cultura brasileira, que eu entrego o meu cartão de visita de hoje. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.